sou Hugo Dutra, sou psicólogo. Hoje eu gostaria de dialogar com vocês nesse espaço sobre a prática psicológica clínica a partir da perspectiva fenomenológica hermenêutica. Antes de mais nada, é importante resgatar o sentido desse horizonte compreensivo da fenomenologia hermenêutica, reconhecendo todas as limitações das teorias, protocolos, diretrizes, enfim, todo o conjunto teorético que compõe a prática e a técnica na psicologia clínica parecem alcançar objetivamente situações, mas que de alguma forma algo escapa completamente de qualquer tentativa de controle. Isso é o modo de ser nosso, enquanto gente, enquanto homem, constituindo-se a partir de uma ontologia fundamental que considera que o ser humano, no seu modo de ser, é existência, é cuidado. Então, esse existir, ele escapa totalmente de qualquer previsibilidade, escapa de tentativas de determinações. Então, o ser dos homens é indeterminado, é possibilidade de vir a ser. Entendendo isso, é possível compreendermos que muitas pessoas se privam na compreensão de si a partir de uma doença, a partir de um diagnóstico, a partir de uma experiência de sofrimento. E aí, considerando esse horizonte compreensivo da fenomenologia hermenêutica, iluminado principalmente pela ontologia fundamental do filósofo Martin Heidegger, que não pretendemos utilizá-la enquanto uma teoria, muito pelo contrário, nos dá uma possibilidade, um caminho compreensivo, uma iluminação enquanto um horizonte, para que nós, enquanto psicólogos e psicólogas, possamos refletir sobre algo que é anterior à nossa profissão. O Heidegger mesmo já traz que um dos modos de ser dos homens, né, que nos constitui estruturalmente e fundamentalmente, é ser junto ao outro. Então, ser junto ao outro já é algo que constitui esse modo de ser. Então, de que modo eu posso estar junto às pessoas que demandam dizer sobre suas experiências de sofrimento? Aí é que está a grande coisa. Entendendo o mundo que a gente vive, de tanta eficácia, de tantas teorias que tentam assegurar a resolução de problemas, a resolução de sofrimento humano, a resolução da dor. Nunca foi tão difícil olhar na nossa sociedade para as nossas próprias dores. Articulando com o filósofo Byung-Chul Han, que trata da sociedade paliativa, é interessante quando ele diz que hoje há uma fuga da dor. As tentativas são de escapar dessa negatividade que nos constitui. Porque cada pessoa sente essa dor de um modo diferente. Então, de que modo nós nos relacionamos com nossa dor? Esse é o grande ponto. Talvez em outras perspectivas teóricas e de prática psicológica, essa experiência que é radicalmente singular de cada um pode ser desconsiderada, quando o olhar que eu tenho sobre o que a pessoa está dizendo já é buscando dar respostas sobre aquele fenômeno. E aí, reconhecendo essa insuficiência do protocolo técnico-científico, de todo esse arcabouço que compõe um fazer, entendendo criticamente, mas também reconhecendo o seu valor, óbvio. Trabalhar com a fenomenologia não quer dizer abominar a teoria natural, né, ao naturalismo vigente enquanto um modo hegemônico, sim, porque o naturalismo nada mais é do que o uso indiscriminado do método científico na busca por uma verdade absoluta. E quando se fala do sofrimento humano, isso não é possível de ser contemplado. Por isso, esse horizonte fenomenológico hermenêutico, porque o que nos interessa é a experiência do adoecer. O que nos interessa, nesse sentido, é como nós nos relacionaremos com os nossos pacientes de modo a favorecer um espaço, a recolher
o outro, na possibilidade que ele tem de apropriar-se de si. Porque, segundo Heidegger, o ser humano, esse ente que somos, é um ente privilegiado. Porque nós, enquanto pessoas, somos os únicos entes que podem tematizar a própria existência. Que a cada instante estamos em jogo, né? Estamos nos constituindo, somos um projeto irrealizável. E nesse sentido, os pacientes que nos chegam, às vezes, privados de compreensões sobre si e de como lidar com aquela condição que lhe acomete uma experiência de sofrimento, talvez o nosso papel seja de estar junto, questionar o sentido daquela experiência, não no sentido de encontrar uma verdade absoluta, longe disso. Nossa ideia é de encontrar a verdade do ser, a verdade para a pessoa, de como se apresenta aquela experiência para a pessoa e como ela compreende aquilo. Porque somos, antes de tudo, compreensão, mas antes mesmo de compreender, já sentimos e nos encontramos de determinado modo no mundo. Nesse mundo de tanta aceleração, eficácia, imediatismo, nem sempre temos tempo de olhar para nós mesmos, de algum modo, rever o nosso caminhar. Articulando nesse sentido, com esse horizonte compreensivo, talvez se apresente uma outra possibilidade de fazer psicologia, de estar diante do sofrimento do outro. Dessa vez, implicado no modo como cada pessoa cuida de ser si mesma, sendo essa uma tarefa originária, em que cada pessoa, de um modo ou de outro, deve cuidar de si. Mas será que as pessoas estão apropriadas de que elas devem cuidar de si? Não é possível outra pessoa viver a vida de Hugo. Só eu posso viver minha vida. A cada instante, a cada acontecimento. A questão é, será que eu estou apropriado das minhas escolhas? Será que eu estou apropriado sobre o modo como eu estou sendo no mundo? É muito fácil cair na impessoalidade do que já está dito, dos sentidos que já estão postos, das verdades que tentam assegurar. Por que nós? Por que é tão difícil para nós estarmos desamparados, não termos respostas? Então, nesse sentido, compreendendo que não temos essas respostas, mas junto com nossos pacientes podemos acompanhá-los no trajeto que eles mesmos estão a trilhar. Talvez assim possamos construir juntos uma possibilidade de cuidado que seja mais próprio para o paciente. E aí sim estamos falando de, a partir desse método fenomenológico, nos aproximarmos de um fazer clínico na psicologia que consiga dar atenção a esses aspectos existenciais que nos constituem e que é compartilhado por todos nós, enquanto seres humanos indeterminados, e que somos postos em xeque a cada instante de nossas vidas.